Olá a todos, bem-vindos ao canal. Continuando aqui o vídeo número 2 do Fourier, né? Cadê o nome dele? Fourier. Tá aqui, Fourier RF4, né? Bom, já imprimi aqui a planta no A1, né? Não pensei que ia ficar um pouco mais nítida, né? Mas não ficou, não. Aqui quando ela original com imprimi no A4, né? Ela ficou assim mais nítida, mas tinha essas bordas. Se eu imprimisse, né? Se eu fosse fazer impressão, né? Fosse impresso assim, ia ficar essas bordas no. Então eu tive que redimensionar. Claro que eu não perdi muito tempo. Eu tive mais problema para reconfigurar minha impressora, que estava desinstalada, do que fazer isso. Mas também eu não perdi para fazer. Não perdi muito tempo fazendo com muita impressão. Só redimensionei um programa de edição de imagem básico e mais ou menos nas dimensões do A1 e imprimi. Fiz a impressão, né? Então, até fiz uns cálculos aqui, ó, medindo ali para você ter um erro mínimo, a envergadura, né? Contando com essa parte central aqui, ó. Eu medi ali direto na planta, porque como eu não trabalhei muito nela, então eu não foi, a original é 72 polegadas, que dá 1,80 m e alguma coisa. Então eu só redimensionei para o A1 e aqui na impressão física minha tá dando essas dimensões aqui, que deu 116 com 115. Essa parte que provavelmente vai desconsiderar, né? Ó, onde tem esse chapeamento, que provavelmente a envergadura vai ser contada desse ponto até aqui. Então eu nem medi desse ponto até a ponta, eu não medi, né? Então tem que descontar, né? Fiz uma medida grosseira, senão os trabalhos aqui não andam, né? Mas então eu decidi começar pela parte da fuselagem aqui, ó. Fiz alguma separação de material aqui, ó. Eu separei essa vareta aqui, é uma vareta de 3 mm por 5 mm, né? Separei varetas de tudo de cacheta, viu, gente? É muito mais densa que a balsa, então é bem pesadas, né? A vantagem é que dá para diminuir, né? Não precisa reforçar tanto. Como esse projeto aqui é de balsa, eu vou tentar simplificar ele. A parte ruim é que não dá para seguir um tutorial, né? Que nem todos vão ter esse material na mão, né? Vamos dizer assim, à sua disposição, né? Separei essa varetinha aqui, que tem... Essa aqui é de 2 mm por 2, quadradinha. Separei a de 2 por 3 milímetros. E separei duas varetinhas de 3 por 3. Também tudo de cacheta. E tinha um bordo de fuga aqui, muito antigo. Acho que eu comprei, esse é de balsa, eu comprei na Aerobrasa, provavelmente eu vou usar ela, vou usar ele agora, tá vendo? Como que eu não preciso lixar, deixa eu ver se faz um foco aí. Talvez vai faltar um pedacinho ali, mas aí eu dou um jeito. Vou aproveitar para usar. Separei esse material, acho que dá para fazer a fuselagem. Vamos voltar aqui, né? Já separei também aqui, ó, já coloquei o filme plástico aqui embaixo, né? Para não for montar a colagem aqui na fuselagem principal, né? Aqui, ó. É ruim que não tá dando para ver ela, né? Eu tô estudando qual vai ser o método que eu vou fazer. Eu não vou seguir a risca, né? Eu só não quero modificar a engenharia das treliças, esse tipo de coisa, porque aí o pessoal que projetou o avião pensou para ele ter uma resistência estrutural razoável, vamos dizer assim, mas apesar que é em balsa também, né? Eu estou usando um material que é muito mais resistente, pela vareta de cacheta. Então eu vou dar uma simplificada, mas vou voltar para o desenho principal aqui, então. Aí eu vou trabalhar primeiro nessa área aqui, ó. Eu já escolhi onde eu vou trabalhar, né? Ó, que será nessa região aqui, ó. Vou fazer duas laterais aqui, seguindo esse contorno aqui até o fim da fuselagem, até esse ponto. Aí ela vem aqui,
Eu vou seguir direto até esse ponto aqui. No projeto original você vê que tem essas cavernas aqui, ó. Essa aqui acho que é a... Não tô conseguindo ler olhando pelo celular. Eu acho que é a F2. Essa caverna aqui, ela é essa caverna aqui que está em ângulo, né? Enfim, não vou detalhar onde vai cada uma, porque não tem necessidade, mas só para entender a lógica. Então eu vou fazer essas duas laterais, ao contrário do vídeo do Cadit lá que ainda não foi publicado. Estou com problema de edição, estou editando e estou publicando eles conforme eu vou editando. Bom, que aí a vantagem é que vocês provavelmente vão ver como é que faz a fuselagem antes do término do vídeo do Cadit, né? Então eu vou fazer essas duas laterais aqui. Essa parte aqui, nesse conjunto aqui é em balsa. Então esse nariz aqui, ó, provavelmente o motor provavelmente fica nessa região, né? Então todo esse nariz aqui eu vou fazer em vacuumforme, então eu não vou fazer em balsa. Vou fazer em balsa que eu vou ter que fazer um modelo em balsa para vacuumformar. E o canopy também, o canopy aqui, eu não tenho direito nesse desenho se essa parte, provavelmente essa parte aqui fica fixa, né? Porque tem as cavernas, nem me atentei. Mas no meu avião eu vou fazer esse capuzinho aqui com essa parte de balsa completa, ou dependendo de como for, eu faço um canopy completo aqui, ó. Que aqui ele tá falando para fazer só essa parte aqui. Talvez eu faça um canopy, faça um molde completo. O canopy vai fazer essa parte do capô aqui. Eu tô pensando ainda. Canopy parte do capô, então aí fica todo esse espaço para trabalhar com eletrônica, bateria. Né? Eu já tenho alguns aviões que são assim, né? Eu não segui muita risca isso aqui não, ainda não decidi, não sei. Tô pensando. E essa parte aqui onde as cavernas que faz a estrutura, né? Vamos passar aqui para cá, que tem as curvas, para poder ter essa parte bonita aqui na corcova aqui do avião. Aí eu percebo aqui que como eles estão trabalhando com balsa, então você teria que fazer, você teria que produzir essas cavernas manualmente, né? E você usar para montar, e elas também ajudariam a fazer, como chama? Causar, dar rigidez estrutural no conjunto, porque o avião é de balsa. Mas no meu caso eu vou estar usando cacheta, provavelmente vai ficar só a vareta, só essa vareta aqui do canto, ó. Não sei se dá pra perceber. A vareta encaixada, na verdade dá pra ter um encaixe aqui, acho que tem pra olhar aqui. Deixa eu olhar na planta principal, desculpem aí não sei se ficou um pouco confusa a minha explicação, mas então eu não vou gerar essas cavernas. Vou voltar aqui por exemplo reduzido. Eu não vou gerar essas cavernas aqui ao quadrado. Vai ficar só as laterais, né? As laterais em vareta. A única coisa que eu vou gerar é as curvas. Eu não tenho como correr disso aqui, ó. Senão eu não consigo fazer a corcova do avião na hora que eu for colocar as varetas. Aí as varetas aqui eu também estou pensando se eu vou usar cacheta, eu não sei qual o peso. Como já tá a lateral já vai estar pronta aqui, eu vou no mesmo processo. Eu vou produzir o leme e o estabilizador também nessa primeira etapa. E vou montar toda a fuselagem. Depois que terminar a fuselagem, essas peças, eu vou montar o estabilizador horizontal e o profundor. Horizontal? Horizontal, isso. Isso aqui é o vertical. Então eu vou produzir aqui, vou montar a fuselagem. A asa eu vou deixar por último, porque eu ainda não decidi se eu vou produzir com os perfis seguindo a risca. Eu acho que é muito perfil para um avião desse porte, porque eu reduzi a planta, foi pensado para um avião de maior porte, então tem muito perfil. Ainda estou pensando, mas eu vou me concentrar aqui na fuselagem. Também ali eu tenho um pouco de algumas varetas de balsa ali para mim usar, são varetas de balsa que comprei na Aerobras, dá para retirar também com o varilador ali da chapa, mas a madeira balsa nacional é péssima. Se é para usar madeira nacional,
Às vezes até melhor usar cacheta, se você tiver condições. Né? Em alguns casos não é tão diferente. Tão ruim que é a nossa madeira. Então, o que acontece? Para deixar bem claro, eu não vou fazer essas cavernas aqui, ó. Porque na hora que eu for montar, eu vou usar essa parte da planta que eu dobrei aqui, né? Que tá dobrada, que depois eu vou, quando eu for montar a fuselagem, eu vou usar o sistema de estaleiro, que ainda também vocês não viram lá no Cadete. Eu não sei se esse vídeo eu vou conseguir colocar antes do que essa parte chegue lá dos vídeos do Cadete. Então eu vou montar, então eu não vou usar como nas construções convencionais, que as cavernas aqui elas servem como guia, né? Para estruturar, para você não, para ter uma certa simetria no avião. Eu vou usar a mesa magnética como estaleiro. Então eu vou fechar ela usando aqui, seguindo aqui, e depois eu vou aplicar essas costelas aqui para poder fazer a corcova. A única parte que eu vou copiar, a gente vou fazer em balsa. A única parte que eu vou copiar, deixa eu ver se eu consigo aqui exemplificar. Eu vou ter que girar essas curvas aqui em balsa ou em algum material, talvez em light ply. Eu tô pensando ainda. Eu tenho ali folha de figueira, então eu posso fazer light ply, ou posso fazer um light ply com balsa. Eu tenho aqui também folhinha de balsa bem fina. Eu posso intercalar a folha de figueira, quer ver? Aqui é sobra, me deram isso aqui, eu nem lembro de quanto que é isso aqui, deve ter aqui. 3,16, acho que não dá para ler direito. Eu não lembro, agora não tô conseguindo ler. Enfim, é uma folha fina, dá para usar isso aqui. Eu tava pensando em usar isso aqui para fazer a longarina, ainda não decidi também como vai ser a longarina da asa. Não decidi como que é aqui, não sei se dá para ver aqui, vamos direto aqui na planta principal. Essa asa não tem longarina, né? Basicamente as varetas que dá, pelo que eu entendi aqui, as varetas que dá a estrutura. Ainda não estudei direito a asa, mas talvez eu retire aqui alguma dessas varetas, esse monte de vareta que tem aqui, ó, diminua. Eu transformo isso aqui em longarina. Essas varetas aqui provavelmente estão aqui para não ficar aquele efeito na asa ondulado, né? Porque ali é o bordo de ataque, ali aquela parte, a primeira parte do bordo de ataque. E essa parte aqui fique bem... Não fica aquele efeito... Tem alguns aqui, eu quis no meu Cadet, eu fiz exatamente daquele jeito, porque eu quero aquele efeito o filme dá uma... Ele cai, não sei como explicar isso. Ele cai em direção ao centro da asa. Nesse avião aqui, provavelmente fizeram isso para evitar. Bom... desculpa a tremedeira, eu tentei explicar da melhor maneira possível, não é um vídeo de tutorial, né? Apesar que pode ser aproveitado bastante coisa, né, daqui. Eu vou selecionar as varetas, e praticamente selecionar as varetas aqui para começar na planta em tamanho real, né? Em tamanho real aqui, como eu disse, para fazer as duas laterais, para um fundor e leme. Para fundor e leme não, né? Estabilizador horizontal e vertical e leme. Já vou aproveitar para vou fazer as duas laterais. E na sequência eu vou pensar alguma coisa e já vou terminar a fuselagem. O canopy, eu disse, eu não sei se eu faço canopy como está na sugestão, ou se eu elimino essa parte aqui que eu falei, né? Eu não sei se eu faço um molde completo desse canopy. O maior problema não é nem essa solução. É fazer um molde com o meu vacuumforme que consiga puxar isso aqui. Meu vacuumforme não é muito bom, não. Então talvez eu só mude isso se eu não conseguir fazer essa peça completa. Eu estou pensando que é mais fácil fazer um canopy completo aqui e depois pintar isso aqui de branco por baixo. Se eu for entelar com branco, ou entelar, dá um jeito de tirar o transparente, né, para ficar essa parte aqui. Se caso essa ideia não for boa, aí eu vou manter esse capuzinho aqui com varetas aqui, né. Ainda vou pensar, não tem... E o call, né, que é a capa do motor principal, que aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Que ela vai encaixar, ela vai daqui até aqui, eu vou fazer encaixado. Aqui tá sugerindo fazer de balsa, né? Eu vou fazer em vacuumforme. Eu quero ver se eu consigo economizar peso.